Ser consciente, capítulo 9, parte A. A felicidade. Prazer e gozo. O sentido, o significado da vida centra-se na busca e no encontro da felicidade. Constitui o mais frequente desafio existencial responsável pelas contínuas realizações humanas. A felicidade, por isso, torna-se difícil de ser lograda, e não raro muito complexa, diferindo de conteúdo entre as pessoas em si mesmas e os grupos sociais. Confundida com o prazer, descaracteriza-se, fazendo-se frustrante e atormentadora. A visão da felicidade é sempre distorcida, levando o indivíduo a considerar que, quando não se encontra feliz, algo não está bem, o que é uma conclusão incorreta. O sonho humano da felicidade é róseo, assinalado pelo conforto, o ócio e o poder, graças aos quais se desfrutaria de bem-estar e gozo, inadvertidamente considerados o seu lucro. Certamente, as pessoas ricas dispõem em quantidade de horas assim vividas, sem que se hajam considerado felizes, mas antes se encontrando tediosas, e o tédio é, sem dúvida, um dos seus grandes opostos, em cujo bojo fermentam muitas desgraças. A felicidade se expressa mediante vários requisitos, entre outros, os de natureza cultural, atavismo, que lega ao indivíduo o meio social de onde se origina e no qual se encontra de nível de consciência e de maturidade psicológica. Esses fatores estabelecem as diferenças de qualidade do que é ser feliz em face das variações que impõe nos grupos e nos seres humanos, demonstrando que as aspirações de uns nem sempre correspondem às de outros. O nível de consciência e o amadurecimento psicológico estabelecem os graus nos quais se expressa as realizações planificadoras, os estados de felicidade. Perseguindo-se o gozo, o prazer, experimenta-se alegria toda vez que são alcançados, assinalando-se esses momentos como de felicidade, que, no entanto, não correspondem ao sentido profundo de magnitude que ela reveste. A interpretação equivocada conduz a buscas irreais que perdem o significado quando se alteram os fatores que a constituem. A sua visão em determinada época da existência muda completamente em outro período. A imaturidade psicológica de uma fase, a juvenil, por exemplo, predispõe a uma aspiração de felicidade que, conseguida, logo desaparece, e observada mais tarde, apresenta-se desagradável, perturbadora. Por essa razão, é necessário que se entenda que a felicidade tem a ver com o que o indivíduo é e como o que ele pensa ser. A diferença entre o que supõe ser a sua realidade dimensiona o seu quadro de desejos, de prazeres e gozos, que interpreta como a busca planificadora da felicidade. Assim, a felicidade tem a ver com a identificação do indivíduo com os seus sentidos e sensações, os seus sentimentos e emoções, ou as suas mais elevadas aspirações idealistas, culturais, artísticas, religiosas, com a verdade. Na fase dos sentidos, o gozo se transforma, depois de fruído, em insatisfação, ansiedade ou depressão. No período dos sentimentos, o prazer derrapa em paixões possessivas, que dão margem a tragédias e angústias, logo estejam saciados. No ciclo idealista religioso transcendental, a busca transpessoal fomenta a autodescoberta, a autorrealização, a autodoação, em serviços desinteressados de libertação do ego e participação na vida, individual como coletiva, dos seres da vida da Terra.
Essa busca é diferente da ambição de ser virtuoso, na qual mascara o ego e apresenta-o, entregando-se a macerações que ocultam gozos patológicos ou a narcisismos, em mecanismos de evasão da realidade para planos egóicos, masoquistas, exibicionistas, com aparência de humildade e renúncia. Quando reais, essas expressões de virtude são ignoradas pelo próprio candidato em que são naturais, sem os condimentos do prazer embutidos na fuga psicológica que as falseiam. Para que a identificação do indivíduo com a sua busca de serviço seja legítima, há uma perfeita união com o self, de tal forma que não haverá diferença entre dar e receber, amar e ser amado, viver e morrer. Apressadamente, há quem afirme que a felicidade tem a ver com o princípio freudiano do prazer e que através desse comportamento se poderiam satisfazer as necessidades e evitar a dor. Não obstante, a dor não pode ser evitada. Considerá-la como fenômeno natural do processo de evolução, encarando-a como instrumento de promoção do ser em relação à vida, eis uma forma eficaz de lograr a alegria, superando seus mecanismos desgastantes e as ocorrências degenerativas, que não são compreendidos e aceitos com equilíbrio, conduzem à infelicidade. Da mesma maneira, a felicidade não se radica na satisfação de qualquer desejo do ego, porquanto, após satisfazê-lo, manifesta-se com veemência, gerando ansiedade e desconforto. Surge então a compreensão transpessoal da existência, e o desejo egóico cede lugar à aspiração espiritual, a uma busca mais profunda, desidentificada com os condicionamentos passados com pessoas e coisas. Provavelmente, nessa busca surgirão o sofrimento, o desconforto, que irão cedendo lugar à harmonia e ao bem-estar, à medida que se alcancem as bases objetivadas da realização planificadora. Lentamente desaparece a frustração da vida cotidiana, alargando-se o campo do idealismo e da identificação com a deidade mediante afirmação religiosa ou com o eu profundo em manifestação psicológica. A princípio, o caminho da busca se afigura escuro, qual um túnel, cuja claridade está distante, mas que se torna maior quanto mais se lhe acerca da saída. Essa busca, qual ocorre como qualquer outra, é realizada com a mente, que deve solucionar as dificuldades à proporção que se apresentem, eliminando o sofrimento perturbador, tratando-se de um contínuo e lúcido trabalho interno. Na busca da felicidade, são inevitáveis os estágios de sofrimento e de prazer, por constituírem fenômenos da experiência humana, da realização do self desintensificando-se do ego. O lamentável nesta ocorrência tem lugar com o surgimento e instalação do tormentoso sentimento de culpa, que nega inconscientemente ao indivíduo o direito de fruir a felicidade, ou mesmo o prazer, sem o estigma do sofrimento. Para fugir-lhe à imposição, busca-se o oceano do gozo, afogando ali os ideais mais altos da denominada opção realista, que, entretanto, consome os sentimentos e perturba as emoções, saturando-os ou desbordando-os, rebaixando-os ao nível das sensações. Há um mecanismo castrador e impeditivo da experiência do prazer, que podemos considerar como sendo inibição. Além dele, a consciência de culpa conspira contra a realização da felicidade. Tão arraigada se encontra ao ser humano
que toda vez que as circunstâncias propiciam a presença do prazer, a pessoa crê não merecer desfrutá-lo ou da felicidade. O indivíduo receia vivê-la, não se permitindo experienciá-la. Surge o temor de que algo mal sucederá. Para desarticular esse mecanismo conflitador, torna-se necessária uma tomada de consciência de si mesmo, procurando descobrir a fonte geradora da inibição para a psicoterapia libertadora, conveniente, que pode ter origem na conduta infantil, educação coercitiva, meio social asfixiante, família dominadora, ou proceder de reencarnações passadas, uso incorreto do livre-arbítrio, conduta irregular, exagero de paixões. Tal inibição, associada ao sentimento de culpa, castiga o ser, impedindo-o de fruir momentos de recreação, de ócio, levando-o a tormentos quando não se encontra produzindo algo concreto, o que lhe torna uma necessidade compulsiva, portanto, patológica. Certamente não se deve viver para a ociosidade dourada, tampouco exclusivamente para atividade estressante. Há todo um risco arsenal desportivo, um infinito painel de belezas naturais convidativas, um sem número de estesias mediante a leitura, a arte, a conversação, um abençoado campo de idealismo através da prece, da meditação, do controle da mente, que constituem tônicos revigorantes para as ações geradoras da felicidade e dos quais todos podem e devem dispor quando o aprouver. Esses interregnos nas atividades, enriquecidos de prazeres mais amplos, são estímulos para a criatividade, a libertação de cargas psicológicas compressivas, a autorrealização. Essa busca do self profundo deve superar e mesmo arrebentar as resistências inibidoras, o sentimento de culpa, cujas energias serão canalizadas para a conquista da felicidade. Felicidade em si mesma. Considerando a felicidade como sendo a harmonia entre o ego e o self, o descobrimento dos valores profundos do ser e a consciência da sua legitimidade que induz a conquistá-los, eleger os métodos da planificação interior torna-se o próximo passo nessa busca desafiadora. Quem coloque a felicidade como sendo a conquista de títulos e triunfos mundanos, destaque social e poder, desfrutar de privilégios e dinheiro, não saiu da periferia imediatista dos prazeres sensuais, que respondem pela competitividade e pelo desequilíbrio da emoção. Jesus definiu com segurança o conceito pleno de felicidade, no conteúdo do pensamento: meu reino não é deste mundo. Tendo em vista que a impermanência da vida física, a transitoriedade do ser existencial, terrestre, em constante transformação, no seu contínuo vir a ser. A criatura não é o que se apresenta, nem como se encontra. Esse estado impermanente é trânsito para o que será. Em prazer ou em sofrimento, não se é isso, mas se está isso, conscientizando-se do contínuo no qual se encontra mergulhado. O empenho para a busca da felicidade conduz à eleição de objetivos fora do mundo físico. Todavia, não é necessário alienar-se do mundo, odiá-lo, para conseguir por meio de transferências e fugas psicológicas. A meta, além do mundo, se estabelece como prioritária, porque na vida terrestre o que se constitui essencial numa faixa etária, noutra se transforma em pesada carga, responsável por arrependimentos e angústias insuportáveis. De acordo com as mudanças e realizações culturais, alteram-se os objetivos da busca, superando-se uns anseios e surgindo outros.
Por isso, os valores sensuais tendem a produzir vazio e as conquistas existencialistas perdem os seus conteúdos, logo alcançadas, transformando-se em tédio. Parte da unidade universal e individual nela, o ser humano pode desfrutar dos fenômenos existenciais sem abandono da meta transpessoal, como degraus vencidos na ascensão que levará ao patamar da felicidade. Quando se adquire a consciência da unidade e da valorização de si mesmo, sem a presunção narcisista do excesso de autoimportância, avança-se na busca, desenvolve-se interiormente, acende-se a luz da determinação de fazer-se feliz em quaisquer circunstâncias, em todos os momentos, prazenteiros ou não. Embora a felicidade não dependa do prazer, o prazer bem estruturado é-lhe caminho. A sua ausência, no entanto, em nada a afeta, por estar acima das sensações e emoções imediatas.